Vinde, cantai, Jesus nasceu, a terra luz desceu, ó graça infinda, ó sumo bem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus, o amado, ao mundo vem. Do terno Deus, o Salvador, revela o grande amor, na manjedoura um berço tem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus, o amado, ao mundo vem. Vamos, ó crentes, recordar que assim nos pode amar o Rei da Glória, o sumo bem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus, o amado, ao mundo vem. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. É com alegria que, ainda que virtualmente, separamos um momento para nos recordar e para adorar a Deus, para louvar o seu nome, pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse grande ato de amor, esse grande ato de humildade que o próprio Senhor Jesus manifesta ao aceitar se tornar um ser humano, ao aceitar assumir sobre si a nossa natureza caída, a nossa natureza falha, mortal, e assim iniciar a trajetória da nossa salvação. Então é com muita alegria que nós separamos este momento, separamos este culto de louvor ao nosso Deus pelo nascimento do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém. Oremos. Deus de bondade e graça, que nesta santa noite nos deste o teu Filho, o Senhor do universo envolto em faixas, o Salvador do mundo deitado numa manjedoura. Nesta santa noite, atrai-nos ao mistério do teu amor, une nossas vozes às das hostes celestiais, para que cantemos tua glória nas alturas. Dá-nos lugar entre os pastores, para que encontremos aquele a quem esperávamos, Jesus Cristo, o Messias e Senhor, o qual vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelas eras sem fim. Amém. Isaías 9, de 2 a 7. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianistas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no túmulo da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Irmãos e irmãs, quero convidá-los à leitura do Salmo 96. Podemos fazê-la de forma responsiva, se os irmãos pegarem as suas Bíblias. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Louvemos ao nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado.
A palavra de Deus na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, os versos 11 a 14. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Palavra do nosso Deus. Amém. O apóstolo Paulo nos revela um aspecto completamente prático da vinda do Senhor Jesus que nós comemoramos no Natal. Ele veio e ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar, para nos limpar daquilo que nos separava do nosso Deus. Nós, no entanto, muito facilmente nos apegamos àquilo que nos afasta de Deus. Nós nos apegamos àquilo que nos é familiar, àquilo que a gente já conhece. E estar sem aquilo que a gente já conhece, embora nos faça mal, é algo que nos é difícil. Então é muito comum a gente voltar a antigos pecados, a antigos prazeres. Pelo contrário, o que o texto nos convida é que nós devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, ou seja, temor ao nosso Deus, reverência ao nosso Deus. Enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor, a segunda vinda do nosso Senhor, em que Ele será revelado com glória e poder. Então, honrando a primeira vinda do Senhor, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, nós somos convidados a viver uma vida de gratidão, nos afastando daquilo que nos afasta de Deus. Temos um momento, então, de confessar os nossos pecados. Oremos. Deus de graça e verdade, que em Cristo vieste a nós como uma luz que brilha nas trevas. Confessamos que não recebemos a luz, nem confiamos na bondade das tuas boas novas. Fechamos os nossos olhos para a glória entre nós. Nutrimos pouca expectativa e nenhuma esperança. Perdoa, ó Senhor, a nossa dúvida e renova a nossa esperança, de modo que recebamos a plenitude da Tua graça e vivamos na verdade de Cristo, o Senhor. Amém. O evangelista João assim nos diz: mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a criança de Belém, o Senhor do Calvário, nós recebemos o perdão dos pecados quando nós os confessamos com fé e com arrependimento. Assim, Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de vós, perdoe todos os vossos pecados e vos conserve por sua graça no caminho da vida eterna. Amém. Perdoados dos nossos pecados, temos paz com Deus e nós cantamos essa paz, nós cantamos esse amor, nós cantamos esse perdão. E no 338, nasce Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vai dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste,
Ai, enfim, a salvação triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império. Gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo Jesus, Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 2, os versos 1 a 20. Ouçamos o Evangelho do Senhor. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Aleluia. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós chegamos ao Natal. Mais um ano se encerra e mais uma vez nós estamos envolvidos em festas, em receber os nossos parentes, em receber os nossos amigos. Mais uma vez nós estamos comemorando a vinda do Senhor Jesus e
ela é um ótimo motivo, um ótimo pretexto para unirmos as nossas famílias, para unirmos os nossos queridos, para estarmos juntos ao redor da mesa, desfrutando de comunhão, desfrutando da alegria que nós temos de pertencer a uma família, de pertencer a um grupo de amigos, de podermos nos sentir amados. E o Natal é exatamente sobre isso, sobre sentirmos-nos amados por Deus. É a manifestação do amor de Deus de maneira concreta, de maneira encarnada, de maneira que deixa o abstrato e o intangível, que era a situação de Jesus na eternidade como Filho eterno de Deus, e ele deixa essa condição, e como canta o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no seu 2º capítulo, ele abre mão de sua glória, ele se despe da sua divindade, ele se esvazia da sua divindade, dos atributos da sua divindade, pelo menos, ele se esvazia da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, e ele assume, ele desveste a divindade e veste a nossa humanidade. E essa é a beleza do Natal, é um Deus que nos ama tanto que ele se rebaixa à nossa condição, para da nossa condição, da nossa altura, poder interagir conosco, poder nos buscar. Jesus se identifica no Evangelho de João como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que guarda a maioria do seu rebanho no aprisco, mas que quando uma das suas ovelhas foge, ele guarda esse rebanho, deixa as 99 ali, fechadinhas, em segurança, mas ele arrisca a sua vida e ele dá a própria vida para resgatar aquela que se desgarrou, aquela que se afastou, aquela que se perdeu pelo caminho. Esse é o caráter do nosso Deus. Esse é o caráter do Deus a quem servimos, o caráter de que ele não nos abandona, um caráter de um Deus que não se contenta em observar à distância aquilo que nós fazemos, como quem observa um aquário, como quem observa um terrário de formiga, fica só ali assistindo aquelas criaturinhas existindo e trabalhando e vivendo. Deus se envolve diretamente conosco. Mais do que isso, ele decide se tornar um de nós. Essa é a doutrina central da fé cristã no Natal, a encarnação, um Deus que decide se fazer um de nós. E o texto do Evangelho que nós lemos no Natal, neste ano, Lucas 2, nós podemos perceber que Deus não vem no vácuo também, né? Ele usa de todo o contexto no qual nós estamos, ele entra na nossa história no momento em que nós estamos, na plenitude do tempo, para usar uma expressão que é cara aos profetas, que é cara aos autores bíblicos. Naqueles dias, né, no tempo em que Jesus foi anunciado, no tempo em que várias coisas começaram a acontecer, como o nascimento de João Batista, como precursor, como aquele que abriria o caminho para Jesus, naqueles dias em que tudo isso estava acontecendo, o imperador decretou um recenseamento e botou a vida dos moradores daquela região do império de pernas para o ar, porque todo mundo ia ter que voltar para a cidade natal para se registrar pelo censo, diferente do nosso censo, né, em que os recenseadores do IBGE vão às nossas casas, bater na nossa porta para perguntar dos nossos dados, da nossa família, da nossa condição financeira, da nossa filiação religiosa, da nossa escolaridade, de todos os dados que o censo busca. O recenseamento romano tinha um outro propósito muito mais específico, que era fiscal, né? O Império Romano queria saber quanta gente tinha, porque eles cobravam um imposto per capita, né? Era um valor fixo por cabeça. Então eles queriam saber quanta gente tinha naquela região do Império para ajustar as metas de arrecadação que os cobradores de impostos deveriam
levantar nos anos seguintes. Então, um recenseamento era algo sempre bem impopular, porque eles sabiam que na sequência disso o imposto ia aumentar. Muito bem, mas para a Sagrada Família, para a família de José, Maria e do menino Jesus que nasceu no meio dessa viagem louca, isso era apenas pano de fundo, né? O incômodo ali era outro, era ter de viajar com a Maria barrigudíssima ali nas portas de nascer o menino, e de fato o menino nasceu, e que bom que ele nasceu depois, já no fim da viagem, né? Já em Belém, né? Se ele tivesse nascido no meio do caminho seria muito mais complicado, mas Deus guarda esses detalhes da história e Ele faz as coisas acontecerem no momento certo. Essa é uma outra característica do nosso Deus que a gente pode registrar a partir desse texto do Natal. Uma outra qualidade, ou uma outra característica que a gente pode observar no nosso texto, é a humildade. Deus resolveu se manifestar não de forma grandiosa, não de forma poderosa. Ele não quis descer do céu como um cometa, né, em luz, em glória, em poder, se manifestando, mas ele escolheu vir da maneira mais humilde possível. Ele se encarnou. Nosso Deus se fez um bebezinho que habitou a barriga de uma mulher, de uma virgem, por 40 semanas. O texto não diz se ele foi prematuro ou não, mas a gente entende que chegou a hora de nascer o bebê é porque ele veio na hora certa mesmo. Então ele cumpriu ali as 40 semanas de uma gestação e ele nasceu para uma família pobre, para uma família humilde. Ele não nasceu no palácio, que era o que todo mundo esperava de um descendente do rei Davi. Acontece que o imperador, ou o rei que governava ali, a mando do imperador romano, o rei que governava ali, que era Herodes, ele não era descendente do rei Davi. Então também não seria no palácio que viria o descendente prometido de Davi, porque o rei que estava ali não era descendente de Davi. Mas Jesus cumpre as profecias, o descendente de Davi nasce, mas nasce de uma família humilde, de uma família pobre, de uma família com pouquíssimos recursos, de uma família trabalhadora, de uma família que dependia do trabalho para receber o seu sustento, de uma família humilde. E é aos humildes que Deus se manifesta em primeiro lugar. E essa característica Jesus vai repetidamente demonstrar ao longo das suas pregações. Ele busca primeiro os humildes, primeiro os necessitados, os perdidos, os excluídos, aqueles que eram pouco considerados na sociedade. Jesus dá preferência a eles, não aqueles que se julgavam próximos de Deus, porque viviam uma vida regrada, uma vida cheia de costumes e normas e regras e leis, e que achavam que, seguindo tudo isso à risca, eles andariam perto de Deus, eles seriam pessoas mais santas. Não é para eles que Jesus se apresenta primeiro. Pelo contrário, Jesus compra a briga com eles muitas vezes. Mas Jesus se apresenta aos humildes, àqueles que dependem da graça de Deus para o seu sustento, aqueles que dependem e sabem que dependem da bondade e da graça de Deus. É por isso que na noite em que Jesus nasce, Deus resolve comunicar isso, não no palácio, não à nobreza, mas aos pastores que estavam no rebanho, que estavam no campo vigiando os seus rebanhos à noite. O pastor de ovelhas era uma das profissões mais humildes dentro do mundo livre. Quem não era escravo e não conseguia emprego em outra coisa acabava virando pastor de ovelhas. Então era o serviço mais humilde de um cidadão que não fosse escravo. E é para esses humildes que Deus resolve se manifestar. E ele envia um anjo, um arauto, um anunciador para comunicar: olha, tenho grandes notícias, tenho uma boa notícia, eu tenho um evangelho que vai dar alegria a todo o povo. Porque hoje nasceu para vocês na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ele vem cumprir com todas as expectativas que aquelas pessoas cansadas, oprimidas, exploradas pelo governo, exploradas por um rei tirano,
ele vinha cumprir essas expectativas. Na cidade de Davi, na cidade do rei prometido, nasceu o Cristo, nasceu o Salvador, nasceu o Senhor. Nasceu aquele que é rei de verdade, que não é um usurpador colocado pelo César. Nasceu um rei de verdade e não alguém que está aqui para explorar, mas ele está aqui para salvar. Ele está aqui para trazer segurança, está aqui para trazer saúde, ele está aqui para nos trazer ligação com o nosso Deus e por isso vida. E como vocês o reconhecerão? Da maneira mais impressionante, da maneira mais surpreendente. Um bebê enrolado em faixas, não em cobertores de luxo, não em cobertores de veludo, não num berço cravejado de pedraria, um berço de ouro. Não. Uma criança enrolada em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Esse é o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Surpreendente. E para confirmar essa mensagem, o anjo não vem sozinho, mas junto com ele surge um grande coral do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Então Deus confirma e se engrandece, ele se alegra, ele move os anjos ao seu próprio louvor por causa dessa humildade, por causa desse grande mistério. Deus querer se tornar um de nós, não da maneira mais tranquila de ser um de nós. Porque é tranquilo ser humano quando se é rico, quando se é bilionário, quando não se conta o dinheiro, quando não se precisa trabalhar para viver. Quem é rico de verdade? É quem, se parar de trabalhar, não passa necessidade. As pessoas, talvez as pessoas mais ricas que a gente conheça, se pararem de trabalhar, vão se apertar. Grandes médicos, grandes engenheiros, grandes advogados, grandes funcionários públicos de carreira, se eles pararem de trabalhar, se eles perderem o seu ganha-pão, eles vão se apertar. Um rico que é rico de verdade, se ele parar de trabalhar, as coisas não mudam em nada para ele. Seria muito fácil para Jesus vir ao mundo sendo rico, mas ele já era rico na eternidade, ele já era rico junto do Pai. Mas ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Ele, sendo rico, se tornou um de nós igualando a nossa miséria, igualando a nossa necessidade, para que na nossa necessidade que ele também passou, ele pudesse nos resgatar. Essa é a beleza do Natal. Essa é a beleza do Natal. E finalmente nós temos duas ações práticas que nós podemos observar, duas reações práticas que nós podemos observar no nosso texto. O que os pastores fizeram quando Deus lhes deu a conhecer esses fatos extraordinários? Foram depressa ao povoado e encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. E o que eles fizeram? Eles contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, é um impulso nosso contar a todo mundo a diferença que Ele faz na nossa vida, a diferença que faz nós termos paz com Deus, a diferença que faz nós sabermos que os nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas na cruz do Calvário. A diferença que isso faz na nossa vida. Para os pastores, pessoas humildes que jamais esperariam um recado da parte de Deus, quem somos nós para Deus vir e nos dar a conhecer esses fatos extraordinários? Mas foi para eles que Deus quis fazer isso. Quando Deus faz algo de extraordinário na nossa vida, e o fato dele nos escolher para nós o conhecermos, o fato de ele se dar a conhecer a nós, como ele se deu a conhecer aqueles pastores, é extraordinário. E quando Deus faz algo extraordinário na nossa vida, a nossa reação natural deve ser, ou deveria ser, o da gente não se segurar e da gente contar a todo mundo o que Deus fez a nosso respeito, o que Deus fez a nosso favor. Essa é a ação dos pastores. Nós também temos no texto a reação da Maria. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Esse é um refrão no começo do Evangelho de Lucas. Maria escutava e guardava essas coisas no coração.
Ela não se engrandeceu com isso, nem mesmo quando o anjo, né, e a gente se lembra da anunciação também pelo Evangelho de Mateus, mas aqui em Lucas a gente vê a anunciação do ponto de vista dela e ela guarda essas coisas no coração. O anjo diz que ela é bem-aventurada, que ela é feliz, que ela é abençoada por Deus, que ela é cheia de graça, que ela é cheia de graça, que ela é preenchida de graça de uma maneira que mulher nenhuma outra na história da criação foi. Afinal, ela teve a oportunidade e o privilégio de gerar o próprio Deus, né? De gerar o próprio Deus na sua humanidade, de gerar o próprio Deus quando ele decidiu vir ao mundo. Então, mesmo com todo esse privilégio, mesmo tendo sido escolhida, tendo sido agraciada, tendo sido abençoada, o que ela fez? Ela não se engrandeceu, ela não se tornou arrogante, ela não deixou isso lhe subir a cabeça, mas ela guardava todas essas coisas no coração. Ela guardava todas essas coisas no coração. Nós não podemos nos tornar filhos arrogantes de Deus. Nós lemos no culto de hoje que a todos quantos o receberam, a todos quantos aceitaram o convite gracioso de Jesus, ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, filhos adotivos. Mas isso não pode subir para a nossa cabeça porque não tem mérito nenhum nosso nessa história. A gente não fez nada para merecer isso, pelo contrário, a gente merecia o contrário. Nós merecíamos perdição, nós merecíamos condenação. Mas o que Deus nos dá é a sua graça. Deus nos comunica a sua graça. Deus nos adota por sua graça. E qual é a nossa reação? Ou deve ser a nossa reação? Guardar todas essas coisas no coração. Nós devemos exercitar gratidão, devemos exercitar uma fé serena, uma fé que não usa disso para querer tripudiar dos outros. Uma fé que não canta como cantam alguns, agora que eu estou com Jesus, vocês vão ver quem não me ajudou, quem me prejudicou, vocês vão ter o de vocês. Jesus não tinha esse sentimento, mas na cruz, para aqueles que o crucificavam, ele orou dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então nós somos convidados, lembrando do hino do apóstolo Paulo, do hino que Paulo cita em Filipenses 2, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo igual a Deus, não se agarrou a ser igual a Deus, mas se esvaziou. Maria se esvaziou para poder se encher do Cristo, que preencheu o seu ventre, que preencheu o seu útero e que na plenitude do tempo nasceu para crescer em sabedoria, estatura e graça. Nós somos privilegiados por Deus, por sermos chamados a pertencer ao seu povo. Nós somos convidados a guardar todas essas coisas no coração e refletir sobre elas. E tendo refletido, nós somos convidados a sair como os pastores, anunciando a todos aquilo que o Senhor disse a respeito da criança e aquilo que o Senhor fez em nosso benefício, por meio dessa criança que cresceu e deu a vida por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em resposta à proclamação da palavra do Senhor, afirmemos juntos a nossa fé nas palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todas as eras, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, os homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino jamais terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Oremos. Pai querido, nós queremos te louvar por este amor que o Senhor manifesta ao enviar o Senhor Jesus para assumir a nossa humanidade e, fazendo-se um de nós, abrir para nós um caminho de volta para ti. Muito obrigado, ó Pai, pela salvação que por meio do Senhor Jesus tu nos estendes. Muito obrigado porque o Senhor nos concede por meio dele vida e vida em abundância, uma vida plena de sentido, uma vida plena de esperança. E ajuda-nos, ó Deus, a firmar o nosso coração nessa esperança e não em outras, a confiar em Ti e não em outros, a confiar em Ti e não em nós mesmos. Que o Senhor seja a nossa suficiência, ó Deus, que o Senhor seja aquilo que a nossa alma anseia e aquilo que preenche os nossos corações de alegria, de fé, de esperança e de amor, e que nós não busquemos essas coisas em outros prazeres, nós não busquemos essas coisas em outras pessoas, que nós não busquemos nada disso senão em Ti, porque Tu és a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito, como diz a Tua palavra, Deus. Nós queremos rogar pelas nossas famílias, que o Senhor nos conceda festejos abençoados, que sejam momentos de verdadeira comunhão e não de desavença, que sejam momentos da gente estar unidos no Teu amor e pelo Teu amor, e não apenas pelo comer e pelo beber e pelo dançar e pelo festejar, que são coisas boas e dádivas que vêm de Ti, quando o Senhor assim nos abençoa. Que o nosso coração esteja posto em Ti, e que posto em Ti, o Senhor assim nos abençoe com todas as demais dádivas, com todas as demais bênçãos. Ó Deus, faze com que o amor do menino de Belém, faze com que o amor do Teu Cristo amado, do Teu Filho amado, em quem Tu tens grande alegria, preencha o nosso coração neste Natal e sempre. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vós, homens sábios e de bem, e vós que estáis em dor, lembrai-vos todos, afinal, nasceu o Salvador, trazendo a todos salvação, a todos paz e amor. Ó, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. De Deus o nosso Pai do céu, um anjo apareceu, e boas novas de louvor aos bons pastores deu, que lá na vila de Belém o Cristo lhes nasceu. Ó, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. Ó, não temais, pois vim trazer mensagem singular. Nasceu o vosso Redentor, que aos homens quer salvar, libertará de todo mal a quem não duvida. Ó, louvai
fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. Ao nosso Deus e Salvador, louvores entoai, com verdadeira gratidão as novas proclamai, e neste dia de Natal ao Salvador louvai. Ó, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. Irmãos e irmãs, façamos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebei a bênção que o Pai, que amou o Filho eterno desde antes da fundação do mundo, derrame desse mesmo amor sobre vocês, seus filhos. Amém. Que Cristo, por cuja encarnação reuniu em si todas as coisas no céu e na terra, os preencha de alegria e paz. Amém. Que o Espírito Santo, qual vindo sobre Maria fez dela portadora de Deus, lhes conceda a graça de portar as boas novas de Cristo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco permaneça hoje e para todo sempre. Amém.